Oi, pessoal! Bem-vindos ao Juris 360 Lab. Que ótimo que vocês estão aqui com a gente de novo. Hoje a gente vai mergulhar nos julgados bem quentes do STF, do informativo 1139. Para começar, nesse primeiro bloco, separamos 3 decisões, sabe? Que, olha, dão o que falar. Vamos falar de adicional de penosidade, daquela história de sindicato por tamanho de empresa e também da regulação de cursos de medicina. Ok? Bora lá analisar isso aí? Olá. Acompanhar o Supremo é fundamental, né? Porque as decisões deles acabam moldando muita coisa, não só a interpretação da Constituição, mas, sim, impactam diretamente políticas públicas, direitos fundamentais no nosso dia a dia. Os casos de hoje mostram bem isso. Exatamente. Vamos começar então pela ADO 74, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Basicamente, o ponto é, o Congresso não regulamentou o adicional de remuneração para atividade penosa, né? Que está lá na Constituição, artigo 7º. E o STF viu isso como uma omissão mesmo, uma demora injustificada, certo? Correto. É um direito social dos trabalhadores, né? Urbano, rural. Fundamental. E o plenário foi unânime, reconheceu a omissão inconstitucional. Aí eles deram aquele prazo de 18 meses para o Congresso legislar. Mas, assim, é importante dizer, isso é mais um parâmetro de tempo razoável, não é uma ordem que vincula, tá? A essência é destacar a importância desse adicional para a dignidade do trabalhador e também para incentivar condições melhores, né? É o judiciário falando, olha, legislativo, precisa agir aqui. Entendi, é uma sinalização forte. Agora, mudando de assunto, mas ainda no direito do trabalho, um tema que sempre gera debate. O tema 488 de repercussão geral. Foi no RE 646-104. A pergunta era: dá para usar o porte da empresa, tipo micro ou pequena, para criar um sindicato diferente? Teve o caso concreto lá do Simp de São Paulo. E aí, como o STF desenrolou isso? Fiquei curiosa. Então, a resposta do Supremo foi um não bem claro, categórico. A tese que ficou firmada é que o critério da Constituição, lá no artigo 8º, é a categoria, profissional ou econômica. E essa categoria se define pela semelhança das atividades, como a CLT mesmo já detalha, sabe? Não pelo tamanho da empresa. Isso acaba reforçando o princípio da unicidade sindical. A ideia por trás é, bom, evitar que surjam 1000 sindicatos pequenos, né? Para não enfraquecer a representação e dar mais segurança jurídica. Uhum. Então, na prática, as micro e pequenas empresas, elas continuam sendo representadas pelos sindicatos das suas atividades principais, não podem criar um só delas por serem pequenas, mas isso não pode acabar dificultando um pouco para elas defenderem pautas bem específicas de negócios menores? Pois é, essa é uma consequência, né? A decisão ela reafirma o modelo que está na Constituição, que foca na atividade econômica para organizar a representação. Claro que pode ter desafios para levantar bandeiras muito específicas das MPS, mas a visão do STF parece ser que a unicidade por categoria, no fim das contas, garante uma estrutura sindical mais coesa, mais forte no geral. A representatividade específica teria que ser buscada dentro do sindicato da categoria maior, entende? Entendi. Faz sentido olhando pela lógica da estrutura que a Constituição desenhou. Bom, para a gente fechar este bloco, vamos para um tema que mexeu bastante com saúde e educação, o julgamento conjunto da ADI 7.187 e da ADC 81. O foco aqui foi a constitucionalidade daquela exigência de chamamento público antes de autorizar novos cursos privados de medicina. Essa regra veio com a lei do programa Mais Médicos, né? Exatamente. E o STF validou essa exigência, considerou constitucional. A leitura é que isso é uma ferramenta legítima de política pública. A lógica é tentar direcionar a abertura de cursos para onde realmente falta médico, sabe? E onde a estrutura do SUS pode ser melhor aproveitada. Basicamente, é alinhar o interesse privado da faculdade com um objetivo social maior. A decisão deixou claro que, para novos cursos ou mesmo novas vagas, a regra agora é essa: chamamento público. O regime anterior, mais simples, da Lei 10.861, não se aplica mais para essas situações novas, a não ser via chamamento. Certo.
Mas e quem já estava com curso autorizado ou com processo andando? Teve uma modulação meio complexa aí, né? Para ajustar as situações? Sim, teve modulação. O STF tentou buscar um equilíbrio, né, para não gerar tanta insegurança. Então, cursos que já tinham autorização judicial, mesmo sem chamamento, foram mantidos. Alguns processos administrativos que já estavam mais avançados e tinham sido iniciados por via judicial puderam continuar, mas com uma condição: precisariam comprovar que atendem aos critérios da Lei do Mais Médicos, aqueles de qualidade, necessidade social, etc. Já os processos que estavam bem no comecinho, na fase inicial de documentos, esses foram extintos. Basicamente, eles protegeram o que já estava mais consolidado, sob certas condições, mas cravaram a regra nova para o futuro. Isso mostra bem o poder do Estado de usar a regulação para orientar o setor educacional para as necessidades do SUS, né? Ótimo resumo. Então, dando uma amarrada nos pontos principais deste bloco, o STF puxou a orelha do Congresso sobre o adicional de penosidade, definiu que sindicato é por atividade, não por tamanho, e validou o chamamento público para cursos de medicina como política pública constitucional. Ufa! Bastante coisa importante, né? Bom, encerramos este bloco por aqui. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa análise. Isso. E fica talvez uma provocação para a gente pensar qual é o papel e quais são os limites, né, da intervenção do judiciário para fazer valer direitos sociais, ou para direcionar políticas públicas, como nesses casos do trabalho e da educação. Especialmente quando tem omissão do legislativo ou uma lei específica tentando dar um rumo. Até onde vai essa atuação? É algo para se refletir. Bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em 4 decisões importantes do STF que saíram no informativo 1139. Isso aí. Vamos juntos tentar entender o essencial do que a nossa Corte Constitucional decidiu recentemente. Temas importantes sobre competências, direitos... Exato. Vamos analisar os pontos-chave e o impacto desses julgados, né? Vendo como eles se encaixam no cenário maior do direito. Perfeito? Bom, para começar, a ADI 7.571. Essa veio lá do Espírito Santo, uma lei estadual que deu porte de arma de fogo para os defensores públicos do Estado. O que o STF falou disso? Então, o STF derrubou a lei, considerou inconstitucional. Basicamente, a questão é: quem manda nisso? Competência, né? Exatamente. A Constituição é bem clara, artigos 21 e 22. Autorizar, fiscalizar e material bélico, tipo arma de fogo, e legislar sobre isso. É coisa da União. Isso. É competência exclusiva da União, porque envolve segurança nacional, precisa ter uma regra única para o país todo, definida lá em Brasília. Ah, entendi. O Estado não pode sair criando exceção ou ampliando o porte para categorias que a lei federal não previu, entende? Claríssimo. Quer dizer, o STF mantendo a linha de que certos temas, como armamento, são de interesse nacional e não dá para cada estado fazer do seu jeito. Precisamente. E essa questão de competência volta de um jeito diferente na ADI 7.615, agora de Goiás. Ah, sim. Essa foi sobre honorários, né? O Estado criou umas leis para facilitar quitar dívida de imposto. Isso, tipo um refis estadual. Só que no meio da lei, eles meteram lá uma redução de 65% nos honorários de sucumbência dos procuradores do Estado. Peraí, o Estado dando desconto no dinheiro que é do procurador. Parece estranho. Pois é, e o STF achou inconstitucional de novo. Aqui o problema foi outro: invasão da competência da União para legislar sobre direito processual. Artigo 22, inciso I da Constituição. Ah, porque honorários de sucumbência está no Código de Processo Civil, que é lei federal. Exatamente. O CPC já regula isso. E tem mais. O STF já disse que esses honorários, para a carreira de procurador, têm natureza remuneratória. É como se fosse parte do salário, entende? Então, o Estado não pode chegar em uma lei de benefício fiscal para o devedor simplesmente abrir mão ou reduzir essa verba que pertence ao procurador. Entendi. O Estado tentou usar uma lei tributária para mexer numa coisa que é processual e remuneratória. Não colou. Não colou. Bom, seguindo. Agora um tema processual penal que, olha, deu o que falar.
O recurso extraordinário 1448742, lá do Rio Grande do Sul, virou tema 1303 de repercussão geral. Isso. A pergunta era daquelas cabeludas, né? Um recurso extraordinário criminal tá lá parado no tribunal de origem, esperando o STF decidir uma tese de repercussão geral, o chamado sobrestamento. Certo. A dúvida era, nesse tempo que fica parado lá embaixo, o prazo para prescrição do crime continua correndo ou para? E aí? Qual foi a mágica do STF para equilibrar isso? Porque tem o direito do réu a um processo rápido, mas também tem a questão da efetividade da justiça, né? Exato, foi bem esse o ponto. O que o STF decidiu no tema 3003 foi, assim, uma solução de equilíbrio mesmo. A regra geral é, só o fato do recurso estar sobrestado na origem, aquele sobrestamento do artigo 1030, inciso 3º do CPC, isso não para o prazo da prescrição automaticamente, para garantir a duração razoável do processo, né? Ok, isso protege o réu. Mas é a outra ponta. Aí que tá a nuance. O STF disse, porém, o ministro relator do caso principal, lá no STF, o chamado paradigma, ele pode determinar a suspensão nacional de todos os processos iguais e, inclusive, do prazo prescricional. Se ele entender que é necessário e adequado, baseado no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC. Ou seja, não é automático parar a prescrição só por sobrestar na origem, mas o relator no STF tem essa ferramenta para usar se precisar. Entendi. Então a prescrição continua correndo como regra, mas o STF pode intervir e mandar tudo, nacionalmente, por decisão do relator do tema. Uma distinção importante entre o que acontece localmente e o que pode ser decidido nacionalmente. Perfeito. É essa distinção que faz toda a diferença. Uma decisão bem técnica, mas com um impacto prático enorme. Com certeza. Bom, para a gente fechar essa análise do informativo 1139, vamos para a ADI 6534, do Tocantins. Assunto: Previdência de Servidor. Isso. O Estado aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores estaduais, do RPPS deles. Subiu de 11% para 14%. Ok. Ajuste previdenciário. Só que eles fizeram isso usando medida provisória, MP. Aí a pergunta: pode aumentar tributo, ou no caso contribuição previdenciária, por MP? Não precisaria de outro tipo de lei? Boa pergunta. E a resposta do STF? Foi que pode sim. O STF validou. Primeiro argumento. O artigo 149, parágrafo 1 da Constituição, que fala dessas contribuições, exige apenas lei. Não fala que tem que ser lei complementar, então lei ordinária serve. E MP tem força de lei ordinária. Exato. Segundo ponto. Para usar MP, precisa ter relevância e urgência, como diz o artigo 62 da Constituição. E o STF entendeu que tinha, sim, a necessidade de equilibrar as contas da Previdência do Estado e também de se ajustar às regras da Emenda Constitucional 103, aquela da reforma da Previdência. A Reforma Federal de 2019. Isso. O STF considerou que isso justificava a urgência para editar a MP. Claro, sempre respeitando a anterioridade nonagesimal, né? Aqueles 90 dias de prazo para a nova alíquota começar a valer. Entendi. Então, olha que interessante. Enquanto em armas e processo civil a STF foi mais rígido com a competência federal, aqui na questão previdenciária estadual, validou um instrumento mais ágil como a MP, dada a urgência fiscal. Mostra uma certa flexibilidade, dependendo da matéria e da justificativa, né? Vimos a Corte sendo bem firme em temas de alcance nacional e uniforme, como armamento e regras processuais. Certo. Mas também permitindo que os estados usem ferramentas como a MP para responder a crises locais urgentes, como a previdenciária, e buscando soluções bem detalhadas para dilemas processuais, como essa da prescrição. Fazendo um resumo rápido, então, STF reafirmou competência federal exclusiva para armas e para legislar sobre processo civil, incluindo honorários. Validou o uso de MP estadual para aumentar a contribuição previdenciária se houver urgência e definiu que sobrestar recurso na origem não para a prescrição automaticamente, mas o relator no STF pode determinar essa suspensão nacionalmente. Exatamente. E acho que o ponto que fica para a gente pensar é justamente essa tensão constante, né? Entre ter regras iguais para todo mundo no país,
a autonomia que os estados precisam ter para resolver seus problemas e a garantia dos direitos das pessoas, dos direitos processuais. Como equilibrar tudo isso? Pois é, fica a pergunta. Como que essas decisões de agora vão ser usadas lá na frente? Como elas podem influenciar outras leis ou outras brigas judiciais sobre temas parecidos? É algo para a gente continuar acompanhando. Excelente reflexão para a gente fechar. E para quem se interessa por esse tipo de análise, fica o convite. Conheçam o canal Juris 360 Lab, se inscrevam, deixem o like, ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Isso mesmo. Agradecemos muito a companhia de todos nessa nossa exploração do informativo 1139 do STF. Até a próxima.